Fala galera, hoje eu trouxe os 20 melhores filmes de terror de 1983, dando sequência aí à nossa jornada pelo melhor do terror oitentista. Vamos lá! Abrindo muito bem a nossa lista no 20º lugar, No Templo das Tentações, um dos filmes aí do icônico diretor Jack Clayton, que tem em sua filmografia a direção de Os Inocentes, um dos maiores clássicos do terror dos anos 60. Aqui nesse filme ele traz a história de dois garotinhos no início dos anos 20, dos anos 1920, que vivem nessa cidade pequena e que estão ansiosos com a chegada de um circo, de um parque de diversões até sua cidade. Só que conforme esse parque chega, eles percebem que o dono desse lugar não é nada amigável e esconde aí segredos bem soturnos e até um pouco sobrenaturais. É um filme com bastante atmosfera, como a gente pode esperar com filmes de terror vistos pela ótica infantil. É uma ótima construção dessa cidade pequena, desse parque de diversões que chega até a cidade e com um vilão emblemático, dando aí todo um charme especial a esse filme. Mausoléu é um filme B aí de terror, de 83, que traz a história dessa dona de casa que tem uma maldição familiar, que ela começa a ficar possuída por uma entidade sobrenatural e começa a aterrorizar, sem que os outros saibam, as pessoas ao redor da casa onde ela vive, essa casa isolada. É um filme que ganha sua notoriedade pelas cenas mais quentes, envolvendo essa protagonista possuída, e tem uma boa dose de uma história aí altamente bizarra, com grandes reviravoltas, e essa atmosfera oitentista, meio de filme B clássico, que vai certamente gerar bastante entretenimento a quem assiste. Próximo filme, Crimes em Chicago, é um filme pouquíssimo conhecido da década de 80, é um filme, uma verdadeira homenagem ao cinema do Hitchcock, aí A Janela Indiscreta, trazendo esse personagem, esse homem que comprou um apartamento, e esse apartamento ele começa a espionar sua vizinha com um telescópio. Só que aí um assassinato, um serial killer vai surgir nessa história, e esse homem primeiro vai virar um suspeito, depois uma possível vítima ali, correndo atrás para descobrir a identidade desse criminoso. É um filme bem legal. Eu descobri esse filme pela Netflix, logo no comecinho da Netflix, aqui no Brasil. Depois ele sumiu completamente do catálogo. Dificílimo se encontrar esse filme. É um filme feito para a televisão, dirigido pelo John Llewellyn Moxey. Esse diretor fez grandes filmes dirigidos para a televisão, feitos direto para a televisão. Fez filmes na década de 60 também de terror. É um grande especialista nesse cinema B de terror. E esse aqui é uma pérola desse cinema, conseguindo deixar o espectador sempre à beira do assento. Esses filmes de espionagem, né, de vizinhos que espionam os outros apartamentos, são sempre muito legais. E esse aqui eu coloco ali no meu top 5 desse subgênero tão amado do terror e do suspense. The Final Terror, esse filme que não possui título em português, sobre esses jovens trabalhadores que estão de folga e decidem acampar aí no meio da floresta, no meio das montanhas, para um período aí de diversão. E só que nessas montanhas, no meio da natureza, essa natureza que acaba engolindo os personagens, eles começam a um serem vítimas de um assassino aí misterioso que habita essas florestas. Não se enganem aí por esse filme extremamente obscuro dos anos 80. É um filmaço extremamente atmosférico, em locações. Ele exibe muitas locações, e isso que é o ponto alto do filme, o que dá o seu clima realmente. Ele tem personagens que fogem ali ao padrão, ao estereótipo do terror da época, grandes atuações, bons atores até no início de carreira, como Daryl Hannah, que poucos anos mais tarde viria a ser uma grande celebridade em Hollywood. Tem o Joey Pantoliano, que também teve auge na década de 90. Então aqui tem um elenco aí engajado na história do filme. A direção do Andrew Davis, que fez filmes como Nico Acima da Lei, A Força em Alerta, O Fugitivo, com Harrison Ford. Então é um filme aí que ele até tem quando você dá play nele,
tem uma mensagem que ele foi na versão remasterizada, que várias cenas foram perdidas, né, não conseguiram encontrar, mas o filme aqui tá redondinho. Se essas cenas perdidas aí a gente nem sente falta. E tem uma história bem legal que vai se movendo de uma forma que realmente nos coloca dentro do filme, com os personagens, pensando junto com eles formas de se manterem vivos em meio a essa ameaça, esse assassino misterioso. O filme bem legal, vale a pena aí dar uma chance a ele, até porque é curtinho também. Mais um filme que não tem título em português, Mountain Top Motel Massacre. Eu já falei sobre esse filme aqui no canal, um vídeo sobre filmes dentro de hotéis, né, filmes de terror dentro de hotéis. Esse aqui é sobre essa dona de um hotel lunática que acabou de sair de um centro psiquiátrico e que em uma bela noite começa a aterrorizar seus clientes dentro desse hotel aí à beira de estrada, no meio do nada, caindo aos pedaços. E essa é a trama, essa é a história. O grande charme, como eu disse, é esse hotel caindo aos pedaços, são essas locações, assim como The Final Terror, são essas locações aí sujas, imundas, que dão o tom do filme, e com bons clientes, né, que vão de alguma forma encontrar aí a figura tênebre da morte nas mãos dessa lunática durante essa única noite, essa noite chuvosa. É um filme que certamente gera aquela boa dose de entretenimento e se aloca aí nesse subgênero filmes de terror em hotéis. Fome de Viver, esse é um dos mais emblemáticos filmes de vampiros da década de 80, é um filme ali que a trama pouco importa, o que importa é que a construção de suas cenas, de seus ambientes, né, com esses vampiros aí milenares, uma direção do Tony Scott, grande diretor que fez Top Gun, fez Dias de Trovão, O Último Boy Scout, teve seu auge no cinema de ação aqui fazendo um filme de terror. Tem o David Bowie como protagonista, tem a Susan Sarandon, a Catherine Deneuve, atriz francesa. É um thriller aí super quente, né, em suas cenas, em sua construção de sua cinematografia, com esses personagens aí dando todo um clima diferente a essa mitologia de vampiros. E um filme verdadeiramente irresistível, que vale aí a pena ser conhecido, apesar de já ser bem popular aí dentro da década de 80. O Casal Osterman. Esse aqui é um filme mais de suspense, mas ele entra nessa lista pelo terror que os personagens passam nesse fim de semana. A história vai girar em torno desse casal que vai reunir os amigos para um fim de semana em sua casa, né? Sua casa super isolada. Só que antes desse fim de semana, o homem, né? Ele é interceptado por esse agente da CIA que fala que um de seus convidados na verdade, é um espião que está promovendo eventos danosos aí aos Estados Unidos. E é aí que esse jogo de espionagem durante esse fim de semana vai começar, e algo que surge aí primeiro como um jogo de enganações, de jogo de gato e rato, se transforma em um fim de semana extremamente destrutivo para todos os envolvidos, para todos os convidados e o pessoal que mora nessa casa. O filme tem como protagonista o Rutger Hauer, né? Fez Blade Runner, fez A Morte Pede Carona, e é um filme que é um dos últimos filmes do Sam Peckinpah, diretor conhecido por fazer mais o gênero western, né? Gênero faroeste, aqui fazendo esse thriller com bastante ação, com bastante suspense, boas ambientações dentro dessa casa como se fosse uma casa de praia, né? Isolada, e é uma ação que a partir do ponto que começa aí só termina na subida dos créditos. Como eu disse, entra pelo o jogo de terror que esses personagens aí passam, como a vida deles, essa vida pacata, se transforma aí num verdadeiro inferno durante esse único fim de semana. Pelos Diabólicos é o primeiro de 2 filmes de antologias que vão compor aí a nossa lista. Esse filme se eu não me engano, são 5 contos de terror, tendo entre os mais emblemáticos essa mulher que vai comprar cigarros em uma noite que nem um assassino super perigoso à solta, e um garoto que é obcecado por videogames, que encontra nessa figura da tecnologia um gosto bastante amargo. Um filme que, por ele ter muitos contos, ele não fica insosso, porque
se a gente encontrar às vezes um conto um pouquinho meia boca, ele já muda rápido para um conto mais legal, tornando a nossa experiência muito mais leve assistindo ao filme. E é um filme que consegue aí ter esse carimbo de um dos melhores filmes de antologia da década de 80, que um subgênero que a década de 80 trouxe com maestria ao cinema de terror. Estranhos Invasores, isso aqui é uma grande homenagem ao cinema sci-fi dos anos 50, trazendo em sua história esses alienígenas que acabam invadindo uma cidadezinha dos Estados Unidos durante a década de 50, e eles acabam dizimando aquela população e se mantendo ali por vários anos sem serem descobertos, até que por um jogo do acaso, eles acabam sendo, quase 2 décadas depois, sendo expostos por um marido à procura de sua esposa, e aí que vai começar esse jogo aí desses alienígenas contra esse homem. É um filme super diferente, ele bebe muito nas homenagens que ele presta, prestem atenção que durante o filme vai passar na TV um filme clássico da década de 50, e é naquela figura daquele filme que tá passando naquela televisão que a trama vai te dar quase um spoiler do que vai acontecer, qual é a motivação desses alienígenas na Terra. Super diferente por trazer todo esse cenário que emula aí os anos 50 nessa cidadezinha. Um filme muito divertido, não para nem por um segundo. Para o amante clássico do sci-fi, sem dúvida é uma grande pedida. A Mansão da Meia-Noite. Esse escritor vai passar uma noite nesse casarão abandonado depois de uma aposta. Ele aposta com seu promotor, seu produtor de livros, que ele consegue escrever um livro em menos de 24 horas. Só que nessa casa, durante essa noite, ele vai começar a ter vizinhos, né? Vizinhos não, ele vai começar a receber convidados nada aprazíveis, e ao mesmo tempo que essa casa se mostra como uma figura aí com ligações sombrias ao passado de seus antigos habitantes. Filme que tem como protagonistas aí Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price. Então é uma última oportunidade de ver essas grandes lendas do cinema de terror das décadas de 60 e 70 aqui juntas na década de 80. Filme com mansões, com casas nessa pegada terror, são sempre muito gostosos de se ver. Esse aqui então, juntando essas lendas, é um filme aí que o amante do terror não pode deixar de colocar na sua checklist. E chegando aí finalmente ao nosso 10º lugar da lista, tem The Boxer's Omen. É um filme sem título em português, filme de Hong Kong aí para nossa lista. A trama a gente não há muito sentido em tentar trazer ela, porque é uma salada, a gente não entende muita coisa. É um filme que vale a pena mesmo pela experiência, pela construção de cenas, pelas cores, pelo gore que o filme expõe. É um filme para quem gosta, para quem já assistiu Hausu, é um filme que já falei aqui no canal, um filme japonês sobre essa casa de casa assombrada da década de 70. Quem conhece esse filme já assistiu e gosta. É um filme muito parecido, vai se divertir na mesma proporção com esse aqui, que, como eu disse, é bastante gore mesmo, então já estejam aí avisados antes de assistir. E é um filme que vai misturar aí artes marciais com terror. A única coisa que a gente não pode reclamar é que esse filme jamais fica chato. Sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem alguma coisa bizarra exposta em cena. Então aí, para quem gosta, eu sou um amante do cinema de Hong Kong, de ação, né, de artes marciais, então de terror, para mim foi até uma surpresa ver um filme de terror desse país, uma grata surpresa. Número 9 da nossa lista vai para Cujo, filme emblemático aí dos anos 80, sobre esse cachorro que acaba pegando raiva e acaba em uma tarde perdida aterrorizando uma mulher e o filho dela, que estão aí presos dentro desse carro. É um filme baseado no livro do Stephen King, e tem aí aquele típico filme para você assistir uma única vez na vida. É um filme muito duro,
tanto com os personagens quanto com o espectador em seu caráter psicológico. É um filme muito claustrofóbico, a gente não sente tanto prazer assistindo a ele, a gente sente um certo desconforto com a tomada de decisões do filme. Esse cachorro aí, esse São Bernardo aí alucinado atrás dos personagens. Então pra mim foi uma experiência bem diferente assistir esse filme. Eu acabei assistindo recentemente, ainda não o conhecia, e como eu disse, uma única vez na vida, por mais que não tenha cenas extremamente gráficas sendo expostas ao espectador, ele consegue ser bastante perturbador. O Quarto Homem, a história desse filme vai girar em torno dessa viúva negra que já enterrou 3 maridos sob circunstâncias misteriosas, e aí, como o título do filme diz, o Quarto Homem, aí esse jogo de enganações entre os personagens, essa possível aí, será uma assassina, será que não? É isso que o filme vai trazer ao espectador. Filme dirigido pelo Paul Verhoeven, diretor holandês que anos mais tarde viria a trazer obras-primas do cinema como Robocop, como O Vingador do Futuro, Instinto Selvagem, Tropas Estelares, mais recentemente dirigiu Elle com a Isabelle Huppert. Então aqui tudo que esse cineasta iria fazer quase uma década mais tarde em Instinto Selvagem, a gente vê um padrão mais rústico aqui em O Quarto Homem. Então a gente pode esperar vários dos elementos característicos do diretor em um suspense aí bastante quente, com cenas bastante quentes e um jogo aí de gato e rato entre os personagens, de enganações, bem divertido, vale muito a pena assistir e conhecer. O Último Pesadelo, Curtains, é um terror slasher no inverno, com muito gelo em sua história. São algumas atrizes que vão fazer um teste para essa peça, para esse filme, nessa casa isolada no meio da neve. Só que dentro dessa casa, estranhas mortes começam a acontecer, elas começam a se tornarem vítimas de um assassino misterioso, e é aí que o filme vai ganhar sua substância. É um filme que se destaca mesmo dentro do subgênero slasher por trazer essa neve, esse frio que invade o espectador. Tem uma cena antológica com essa personagem seguindo uma morte com esse facão com esqui, né, com aqueles tênis de gelo, esquiando atrás de sua vítima. É uma cena que fica registrada aí na nossa cabeça. E tem uma história bastante rápida em suas resoluções, bem dinâmica e com uma boa dose de atmosfera. Vai mesclar uma atmosfera fria a esse slasher tradicional no meio da neve. Vale a pena conhecer. E falando de filme slasher, não poderia faltar aqui na nossa lista de 1983 Acampamento Sinistro, que traz a jornada de Angela, essa adolescente desajustada que é enviada em um camping, acampamento de verão, só que conforme ela chega a esse lugar, estranhos ataques começam a acontecer nesse acampamento, estranhas mortes, e ela de alguma forma parece estar ligada a esses ataques. Aí nós vamos, os personagens e o espectador vão descobrir qual é a ligação dessa menina com esses ataques. É um filme que se destaca mesmo, além de suas grandes ambientações, o seu clima quente, né, de terror. Tem a cena final antológica que ficou registrada aí, que alto grau perturbador exposto aí, esse plot twist que ninguém jamais iria esperar, que eu já não vou contar aqui para vocês, para quem não assistiu não perder a experiência. É um filme muito legal, um dos melhores aí desse subgênero terror em acampamentos. No Limite da Realidade, The Twilight Zone The Movie, é um filme que é o filme da série emblemática dos anos 60 de ficção científica. Aqui são vários contos, então terror no formato antologia. Todos os contos são incríveis, um pouquinho menor em qualidade, outro com mais qualidade. Cada conto é dirigido por um grande nome do cinema, então tem conto do Joe Dante, tem conto dirigido pelo Steven Spielberg, tem conto dirigido pelo John Landis, e é esse conto dirigido pelo John Landis que é a grande polêmica do filme, né? Que teve um acidente nos bastidores que vitimou o protagonista daquele conto, o Vic Morrow, e 2 crianças. E a culpa toda acabou caindo no colo do diretor, do John Landis, que não seguiu uma série de protocolos e acabou colocando esses atores em risco, e aconteceu essa tragédia. A carreira do John Landis foi muito afetada por esse fato. Ele perdeu até sua amizade com Steven Spielberg. Spielberg nunca o perdoou
por esse fato. Então é um filme que acabou ganhando sua notoriedade mesmo por esse fato nos bastidores. Mas é um filme que, se você for assistir esquecendo desse fato do que aconteceu em um dos contos, você vai se divertir bastante. São contos muito bons e de uma qualidade aí que a gente geralmente não vê em formato de terror antologia. Psicose 2, a sequência tão esperada do filme da década do ano de 1960, dirigido pelo Hitchcock. Aqui é outro diretor, mas o mesmo protagonista, vivendo o personagem do Norman Bates, aí, o ator Anthony Perkins. Aqui a trama vai trazer o psicopata Norman Bates, agora que recém-saído liberado desse centro psiquiátrico. Ele vai tentar levar sua vida normalmente nessa cidadezinha, tenta procurar um trabalho, só que esse seu passado, aliado aos moradores desse lugar, que não querem esquecer o que ele fez em sua vida, vão trazer um contorno bastante triste até ao personagem, que jamais consegue tocar sua vida, jamais consegue levar sua vida à frente. Não se enganem, esse filme é pouco conhecido até, tendo em vista o sucesso de Psicose, a popularidade do Psicose. É um filme que honra aí o trabalho do Hitchcock, dando um prosseguimento à história do Norman Bates, como que ele viveria 20 anos depois. Esse filme aqui é a resposta, e teve mais 2 continuações, teve o terceiro, teve o quarto. O quarto é ruim, o terceiro é tão bom quanto o segundo, vale a pena assistir aí. Para quem antes de assistir, eu tinha um leve preconceito sobre esse filme, só que quando assisti, tive uma grata surpresa. Então podem assistir, que é um bom filme de fato. Christine, o carro assassino, outro daquelas pérolas jamais esquecidas da década de 80, sobre esse garoto, esse adolescente desajustado que compra esse carro velho em um ferro velho abandonado, e acaba reformando o carro e vendo sua vida mudar, né? Ele passa de ser uma vítima de bullying até se tornar um garoto popular em sua escola. Só que a história desse carro, ela guarda segredos aí bem macabros, e logo esse carro vai se mostrar aí aos desafetos desse jovem, um inimigo bem cruel. É um filme dirigido pelo John Carpenter, baseado em um livro do Stephen King. Ele é até bem fiel ao livro, consegue trazer vários dos elementos aí para o cinema. Um filme, um suspense com terror aí, bem legal, bem atmosférico, aquele filme que a gente se sente realmente dentro da história, dentro da trama, passa ali a ponderar sobre escolha certo e errado, sobre a vida desse protagonista que muda, sobre o seu melhor amigo. É um dos meus filmes favoritos aí das obras adaptadas do Stephen King para os cinemas. E agora o número 2 e o número 1 da nossa lista, uma dobradinha do David Cronenberg. Número 2, Na Hora da Zona Morta, ou A Hora da Zona Morta. Outro filme baseado em um livro do Stephen King. Aqui traz um homem que, após sofrer um acidente, passa a começar, a partir do ponto que ele toca nas pessoas, ele começa a ver o futuro, depois de ter passado um período em coma. E aí esse aspecto um novo vidente que surge nessa cidade, essa é a substância da trama, conforme ele começa a ver eventos aí catastróficos do futuro, eventos tristes, assassinatos, e isso vai mexer com a vida pessoal do homem. Filme tem como protagonista o Christopher Walken, ator lendário aí de Hollywood, aquele suspense, assim como Christine, com bastante atmosfera, com bastante aquele tom melancólico exposto aí ao espectador, e tem uma boa dose de reviravoltas, uma história que sempre se move para frente, aquele filme que a gente não pode nem piscar, que se não perde algum detalhe da trama, e um dos melhores filmes aí do David Cronenberg. E número 1, o melhor filme de 1983, Videodrome.
A Síndrome do Vídeo, outro filme dirigido pelo David Cronenberg. Se eu falei que Na Hora da Zona Morta é um dos melhores filmes da carreira do David Cronenberg, Videodrome é o melhor, disparado, melhor filme da filmografia desse diretor canadense. É um filme que vai trazer esse produtor de uma televisão a cabo que acaba captando o sinal aí pirata de uma televisão aí que ele não sabe de onde é, que traz um snuff movie, e ele começa a investigar essa fita que ele captou e vai levar o homem até um jogo de conspiração. É um filme tão nostálgico, tão bom por trazer esse aspecto das fitas de vídeo, né, do VHS, juntando a esse subgênero do snuff. Tem como protagonista o James Woods, um ator aí menosprezado, tendo em vista o talento que ele traz aí aos filmes em que ele atua. Esse aqui é também um dos maiores de sua carreira, e é um filme com várias cenas antológicas aí que ficam registradas na nossa cabeça. É um filme que tem toda uma construção única, que é algo característico do cinema do Cronenberg, e uma boa dose aí de body horror para o fã desse subgênero aí tão amado do cinema também. Filmaço, um dos meus favoritos aí dentro do terror de uma forma geral. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e comente também qual o seu filme preferido de terror de 1983. É isso aí, até o nosso próximo filme dessa saga pelo terror oitentista.